Olá, meu amigo, minha amiga. Vou me apresentar. Sou o professor Fabrício Barreto Gonçalves, moro aqui em Campos, Rio de Janeiro, mas sou natural de Niterói. E a pedido de alguns, estou gravando alguns vídeos de dicas de livros, para o Enem, para o FUVEST, para vestibular, faculdades, universidades, faculdades. E livro de literatura, filosofia, como por exemplo esse livro aqui, muito bom, que eu queria indicar, Curso de Filosofia Batista Mondan, da editora Paulus, ou Mondim, ok? Filosofando, tá? Na área de humanas, ele é muito cobrado também. Um clássico, Filosofando, Introdução à Filosofia, Maria Lúcia de Arruda Aranha, Maria Helena Pires Martins, editora Moderna. E também, não podia deixar de ter Primeira Filosofia, Lições Introdutórias, editora Brasiliense, quinta edição, ok? E queria indicar alguns livros, por exemplo, livros que geralmente caem em vestibular, Enem, faculdade, universidade, na mais escolas lá de literatura, redação. Eu sei que a redação lá tem peso, para o Enem, para o vestibular, a faculdade. Guerra e Paz, de Lev Tolstói, Ana Karenina, Leon Tolstói, ou Lev Tolstói. Eu, de Augusto dos Anjos, A Ilustre Casa de Ramírez de Eça de Queiroz, Os Maias, Eça de Queiroz, Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski, toda a obra literária de Émile Zola, ok? O Alto da Compadecida, do escritor brasileiro pernambucano Ariano Suassuna, toda a enciclopédia da juventude de diversos autores, e Scaramouche, de Rafael Sabatini, ok? Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, ou Dimas, O Guarani, José de Alencar, Os Sertões, de Euclides da Cunha, As Cidades e as Serras, ou a Serra, de Eça de Queiroz, as obras de um escritor, pedagogo, teólogo, pastor presbiteriano, reverendo e pastor Rubem Alves, pedagogo, educador. A Alegria de Ensinar por uma Educação Romântica, O que é Religião, O Quarto Misterioso, Filosofia da Ciência, A Pedagogia dos Caracóis, Pássaro Encantado, de Rubem Alves. E existe também vários livros que eu gostaria de destacar para o Enem, de uma escritora, de Jamila Thaís Ribeiro, Mulheres, Raça e Classe. O que é lugar de fala? Quem tem medo do feminismo negro, de Djamila Thaís Ribeiro, da escritora negra, literata, poetisa, Cristiane Sobral, da dramaturgia negra, Amar Antes que Amanheça. Caixa Preta, de 2023. Elisa Lucinda, atriz global, poetisa, dramaturga,
filósofa popular, escritora negra, Elisa Lucinda. Vozes Guardadas, A Fúria da Beleza, A Lua que Menstrua. Parem de falar mal da rotina, não é? Livro do Avesso, de Elisa Lucinda. O Avesso da Pele, O Pássaro Morto, de Aline Bell. Água Funda, de Ruth Guimarães. Ciranda de Pedra, da escritora literata Lígia Fagundes Teles. Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Toda a Poesia, de Paulo Leminski. Ciranda de Pedra, de Lígia Fagundes Teles. Macunaíma, de Mário de Andrade. De Luiz Fernando Veríssimo, né? O Analista de Bagé é de Morte. E A Velhinha, de Taubaté, a Mãe de Freud. Caminho das Pedras, de Raquel de Queiroz. O Cristo Cigano, de Sofia Melo. Brenner Andrade. As Meninas, de Lígia Fagundes Teles. Ok? O Livro Vermelho, de Mao Tse Tung. Vários livros, né? Que eu poderia aqui. O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger. O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Ok? O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Triste Fim, de Policarpo Lima Barreto. Hábitos Atômicos, de James Clear. O Livro do Desassossego, Fernando Pessoa. O Mistério dos Sete Relógios, de Agatha Christie. Então, tem vários livros que eu poderia aqui citar. Autores brasileiros, autores capixabas, autores gaúchos, nordestinos. Deixa eu ver aqui. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Iracema e o Guarani, José de Alencar. Nebulosa, de Narcisa Amália. Balada de Amor ao Vento, Paulina Chiziane ou Chiziane. Um Conto de Duas Cidades, de Charles Dickens. Misto Quente, de Bukowski. Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. São vários e vários livros aqui que eu poderia citar, né? O Conto de Aya, de Margaret, né? Atwood. O Conto de Aya.
Deixa eu ver aqui. Margaret Atwood, O Conto de Aya. A Paciente Silenciosa, de Alex Michaelides. O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Se eu pudesse viver minha vida novamente, de Rubem Alves. O Cão que Guarda as Estrelas, de Takashi Murakami. O Sol é para Todos, de Harper Lee. A Biblioteca da Meia-Noite, de Wat Teig. Um Rio Chamado Tempo, de Mia Couto. Aí tem alguns livros sobre pedagogia, né, sobre filosofia, sobre filosofia, O Elogio da Loucura, de Erasmo Roterdã, A Utopia, de Thomas Moros, As Disputas Metafísicas, de Francisco Soares, Breve Tratado sobre Deus, sobre o Homem e a Felicidade, de Baruch, né, Spinoza, O Espírito das Leis, de Charles Montesquieu, Discurso sobre a Metafísica e a Monadologia, de William Leibniz, A Metamorfose, de Franz Kafka, Siddhartha, de Hermann Hesse, e muitos outros que eu poderia citar aqui, que vai ser matéria para cair, no caso do Enem, da FUVEST, vários livros, né? Por exemplo, Dom Casmurro, né, de Machado de Assis, O Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, Cartas sobre a Intolerância Religiosa, de John Locke, O Leviatã, de Thomas Hobbes, Tratado de Metafísica, de Voltaire, conhecido como Jean-Marie Arouet ou Voltaire, Contrato Social, de Rousseau, Emílio, de Jean-Jacques Rousseau, e O Ser e o Nada, de Jean-Paul Sartre. Vários e vários livros aqui que a gente pode aqui citar, né? O Grande Sertão Veredas, de João Guimarães, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, O Alquimista, e Diário de um Mago, de Paulo Coelho, Porco de Raça, de Bruno Ribeiro, Ratos e Homens, de John Steinbeck, Capitães de Areia, de Jorge Amado, A Revolução dos Bichos, né, que fala sobre controle de governo, crítica social, crítica de família, política. George Orwell, A Revolução dos Bichos. O Cortiço, de Aloísio de Azevedo, Dom Casmurro, de Machado de Assis, que fala sobre o conflito amoroso, adultério, ciúme, amor platônico, vocação, sobre abolição, escravatura,
a questão do negro, a questão do racismo, né? O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, e Dom Casmurro. São dois livros que falam sobre crítica social. Fahrenheit 451 se fala sobre controle política. Vigiar e Punir, de Michel Foucault, também fala sobre política, economia, crítica social. Eu também tenho alguns livros que eu citei aqui, né? Estão alguns em PDF também. Está no meu YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves, né? E muitos outros livros que eu poderia citar aqui, não é? Que fala sobre o Brasil, por exemplo, o Conto de Aia, de polêmica, a questão do feminismo, a questão da misoginia, a aversão a tudo que leva à feminilidade, machismo e feminismo, a questão da mulher, a questão do feminismo político, enquanto político libertário, a questão do direito da mulher. O Conto de Aia fala muito sobre isso, né? De Margaret Atwood, né? A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que fala de uma datilógrafa pobre que lida com o assunto de religião, órfã de pai e mãe, que fala sobre a vida trágica e monótona, não é? A Hora da Estrela, talvez caia, eu acho que caiu em um ano desse aí do Enem. Dom Casmurro, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Tenho sim. Dom Casmurro, deixa eu ver aqui. Peraí, dá licença. Dom Casmurro. Aqui. Epa! Eu estou operado, né? Então não posso estar andando muito também. Esse livro aqui, de Machado de Assis, né? Editora Princípios. Que fala sobre o Dom Casmurro. É um narrador, Bento Santiago, que retorna à infância que passou, que fala das suas desventuras com Capitu, uma personagem que é enigmática e integrante da literatura brasileira, que fala de um romance que revela aos poucos sua psicologia complexa e enreda o leitor em sua narrativa ambígua acerca do acontecimento ou não do adultério da mulher com olhos de ressaca. Uma das maiores polêmicas da literatura brasileira, né? Retórica dos Namorados dá-se a uma comparação exata e poética para dizer que os que foram aqueles olhos de Capitu, né? Ou seja, a mulher que casa com Dom Casmurro e tem o seu colega, um chamado Bentim, né? Dom Casmurro, que tem o seu colega e tem um filho chamado Ezequiel, e ele vai e uma trama de realismo, crítica social, pecado, memórias, histórias de... por isso que tem aqui, um casal com a criança, tá vendo aqui? O desenho do livro, na capa. Vocês reparem bem, é um casal pintado de vermelho, uma criança, que é o Ezequiel, fruto desse casal, e um homem lá no fundo, obscuro, amigo dele, né? E se passa por esses personagens, Bentinho, Capitu e o seu filho Ezequiel. E eles têm um amigo em comum chamado Escobar. Esse Escobar, ele trai o seu amigo com a Capitu, que é a sua esposa,
e se dá num romance aqui, né? Ambíguo, né? E uma leitura até psicológica. Cobrado esse livro em várias faculdades, né? Literatura, língua portuguesa, textos para o Enem, redação, FUVEST, UF, UERJ, PUC, Bennett e outras faculdades, USP. Então, é um livro de Machado de Assis muito interessante, que trata dessa realidade, né? Uma linha realista, uma crítica social, que fala sobre passado, memórias, história. Muito interessante esse livro aqui. Vale a pena você ter em casa, você ler. Eu já li algumas vezes, mas sempre esse livro ele chama a atenção dessa tríade, 3 adultos e uma criança. O casal e a esposa Capitu, mas no final do livro, esse livro aqui tem 208 páginas. E Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 1839. Era filho de um pintor de parede e uma lavadeira. Ficou órfão muito cedo, sendo criado pela madrasta Maria Inês. Sofria de epilepsia, gagueira e era muito tímido. Olha só, Machado de Assis, ele rompe contra a tradição, né, patriarcal de sua época. E fala sobre... Faleceu em 29 de setembro de 1908, em sua cidade natal. As obras literárias foram os seus legítimos filhos, segundo alguns historiadores. Então, ele chama Capitu de Olhos de Cigana Oblíqua, né? É uma mulher interessante. Com esse olhar feminino seduziu os dois, Bentinho, Dom Casmurro e o Escobar. Aí está o drama psicológico familiar travado nessa família. Grande história de Machado de Assis, chamado Dom Casmurro. Eu gostaria também de falar sobre Vidas Secas, que fala da desigualdade social do Nordeste e do campo. E A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu tenho várias poetisas e escritoras, né? Clarice Lispector. Outra escritora, filósofa, escritora, né? E que eu não vejo mais falar, não ouço falar mais do nome dela, que escreveu vários livros, né? Feminista, que já é falecida há muitos anos, deficiente visual, não chegava praticamente quase nada, né? Rosemarie Muraro. Pesquisa aí no Google aí. Rosemarie Muraro, defensora do feminismo. E tem algumas escritoras que eu geralmente eu leio, não é? Lígia Fagundes Telles, que dispensa apresentação, uma das maiores escritoras. Tenho também meus livros que eu estou escrevendo, falta publicar, meu artigo de filosofia, artigo de teologia, ok? Para quem sabe latim, a saudação beneditina, né, teológica, religiosa, né, do convento de São Bento, beneditina, né, Pax et Bonum, ou seja, paz e bem.
Eu gosto de livros de Simone de Beauvoir, que foi esposa de Jean-Paul Sartre, Lígia Fagundes Telles, Ruth Guimarães, Conceição Evaristo, Adélia Prado, Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, que escreveu Olhos d'Água, pedido aí esse livro, né, uma das relações e lista de pedido e exigência do Enem e da FUVEST, Olhos d'Água de Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, Lugar de Fala, ok? Quem tem medo do feminismo negro e o que é racismo, Djamila Ribeiro. Cristiane Sobral e Elisa Lucinda, atriz, escritora, poetisa, que escreveu A Lua que Menstrua, Vozes Guardadas, eu notei aqui para não esquecer, A Fúria da Beleza, de Elisa Lucinda, ok? Que escreveu junto com Rubem Alves, né, A Poesia do Encontro. Bianca Santana, ok? Mel Adum e muitas outras, né? Viviane Mosé, Clarice Lispector, Maria Firmina dos Reis, que é uma escritora do Maranhão, que escreveu Contos à Beira-Mar, e Úrsula, Elisandra Souza, que escreveu Cadernos Negros, Fátima Trinchão, que escreveu Contemplação de uma Vida, ok? E muitos outros, Viviane Mosé, Marilena Chauí, Márcia Tiburi e muitas outras aí, feministas, filósofas, escritoras. Tem também na minha família, família da minha esposa, uma jovem escritora, Rebeca, deixa eu ver se eu tenho o livro dela aqui, Rebeca Samuel, né? Deixa eu ver aqui, Rebeca Samuel Carvalho, tá? Rebeca Samuel Carvalho, O Rugido do Leão, ok? Essa jovem aqui, ó, que é prima da minha esposa, Ana Cláudia, prima de Ana Cláudia, jovem escritora, Rebeca Samuel Carvalho, editora Papoula, O Rugido do Leão. E eu também espero publicar o meu livro. E meus artigos de teologia, artigos acadêmicos de filosofia, de religião, é uma temática, né? É um tema mais específico de religião, ciência da religião, filosofia, teologia, antropologia filosófica e teológica, ciência da religião, filosofia e história da religião, artigos acadêmicos. Quem quiser tem todos documentados, PDF, inclusive esses livros aqui que eu estou indicando para o Enem, para a FUVEST, tenho todos uma boa prova. E se quiser que eu aborde e eu comente algum desses livros aqui citados, tem uma base de 35 livros, uma lista do FUVEST e do Enem de 2025 e 2026 desse ano, que está começando. Ok? Deus abençoe, curta o meu canal e se inscrevam. Fabrício Barreto Gonçalves, tem todos eles digitalizados em PDF, inclusive meus artigos também.